Segunda-feira, você sabe, é dia do quadro Chame o Psique. E o estresse no trabalho é um dos fatores que mais causam afastamento e falta no trabalho. Esse é o assunto do quadro Chame o Psique. E para tratar deste assunto, nós convidamos a psicóloga Francisca Zubicueta e o médico do trabalho, Fernando França. Os dois sejam bem-vindos nesse feriado, prestando esse grande serviço à nossa população, esclarecendo sobre esse assunto que é para todo mundo. Praticamente todo trabalhador, em algum momento, tem essa situação no trabalho, que é a questão do estresse. Eu começo então com as mulheres, no caso, a doutora Francisca. Doutora Francisca, como é que a senhora avalia o estresse no trabalho? Bom dia, Soares. Bom dia. O estresse ele tem estressores externos, né, que são a falta de desemprego, a questão social, econômica que nós estamos vivendo. E tem fatores individuais, né, que é a forma como a pessoa vê o mundo, como ela se coloca, é a própria visão de mundo e de sociedade, isso acaba contribuindo para acentuar a condição de estresse. E quais seriam então as principais causas? A pergunta é do Leonardo Teixeira, ele quer saber o que mais causa estresse no trabalho. De modo geral, as relações, né? As relações entre os pares, né, no trabalho, a relação entre as chefias, também objetivos que são colocados para o trabalhador maior do que ele pode dar conta. Então, às vezes as pessoas têm uma expectativa em relação ao trabalho enquanto oportunidade de felicidade, de realização, e às vezes isso não acontece ou não no tempo que a pessoa gostaria. Né? Então, isso acaba levando a uma frustração e esse estresse, que de modo geral é natural que tenhamos, né, uma condição do ser humano, mas ele fica mais acentuado e aí trazer já um estado de sofrimento. Doutor Fernando, o senhor poderia dizer então quais os impactos do estresse na política de saúde da empresa? Bom dia, Soares. Bom dia. Primeiramente, obrigado pelo convite, é sempre um prazer estar aqui com vocês. Bem, os impactos hoje nas empresas, na política de saúde, a medicina do trabalho como um todo, ela tem que estar inserida dentro dessas políticas da empresa, tá? De forma que isso vai trazer realmente melhorias num quadro, tanto para a empresa quanto para o empregador. Em relação ao estresse, a gente tem, num alto grau desse estresse, a síndrome de Burnout, que é o esgotamento físico desse trabalhador como um todo, onde esse trabalhador realmente não vai mais produzir de forma adequada e de forma satisfatória, não trazendo benefícios nem para ele, nem para a empresa. Isso vai impactar de forma como ele vai produzir maiores afastamentos desse trabalhador da empresa, vai aumentar o absenteísmo, vai diminuir a produtividade de forma tal que isso prejudica tanto a empresa quanto o trabalhador. Já existem estudos que mostram que a cada $1 investido em prevenção da saúde do trabalhador, e isso numa política de saúde geral, uma política de saúde como um todo, você tem um retorno de $4 em diminuição de afastamento e aumento de produtividade. Então, o impacto é realmente muito grande quando isso é tratado e levado a sério de uma forma integral, porque esse indivíduo, o estresse que ele tem no trabalho, muitas das vezes é um estresse que também vem um fator estressor externo, que é levado para o trabalho, e o fator estressor do trabalho, que é levado para casa. Então, esse indivíduo não deixa o estresse de casa no trabalho e nem deixa esse estresse de casa, do trabalho em casa. Então, esse indivíduo tem que ser visto como um todo. E qual a competência do médico do trabalho dentro da empresa? O médico do trabalho ele atua de forma incisiva dentro da empresa, promovendo essas políticas, né? Quando você trabalha dentro da empresa, como médico do trabalho, você pode formar um grupo de risco. Nesse grupo de risco você vai identificar quais são esses funcionários, colaboradores que têm doenças crônicas, hipertensão, diabetes, obesidade, tendência a um estresse maior, depressão. E aí, com isso, você pode intervir de forma positiva, fazendo rastreio, prevenção e, com isso, diminuindo os impactos negativos para a empresa e para a vida também desse trabalhador. Você fazendo esses programas de forma contínua e preventiva, você vai evitar esse adoecimento
a longo prazo. Você tem uma pirâmide. Na base dessa pirâmide existem as doenças básicas. Então, esse indivíduo com diabetes, hipertensão, obesidade, o estresse, você vai evitar lá no topo da pirâmide as doenças de maior complexidade, onde vão trazer tanto impacto financeiro, para esse capital social maior que nós acreditamos que a empresa tem, que é o capital humano, que é o trabalhador, tanto com a diminuição desses impactos de custo social para eles, ou para o plano de saúde ou para o próprio SUS. Então, quando você evita um infarto e tratando a hipertensão, sai muito mais barato e diminui o impacto para a empresa, porque quando você evita um infarto ou um estresse acentuado com a síndrome de Burnout, esse trabalhador vai se afastar. Então, muitas das vezes, você poderia evitar essa situação e não ter aquele trabalhador afastado lá de forma até, muitas das vezes, definitiva, ou ele dentro da empresa, mas de forma improdutiva. Por isso também existem os exames periódicos. Exatamente. Seria para detectar esses problemas do trabalhador antes que ele adoeça, seria isso? Exatamente. Os exames periódicos, hoje a medicina do trabalho ele vai muito além disso, né? 30 anos atrás a medicina do trabalho era muito cartorial, ela tratava das admissões e demissões somente. Hoje a gente sabe que a medicina do trabalho tem essa importância no rastreio e prevenção e através desses exames periódicos e também de programas específicos de promoção da saúde dentro da empresa, fomentando práticas de atividade física, fomentando realmente a prevenção, hábitos alimentares, diminuição de estresse, atividades laborais, você consegue evitar esses problemas. E isso vai ter um custo, eu chamo isso de um investimento, é um sistema ganha-ganha. A empresa ganha porque vai ter um trabalhador mais produtivo, mais feliz, mais valorizado, e o trabalhador ganha, por sua vez, porque hoje a vida passa dentro do trabalho. A maior parte do tempo nós estamos dentro do trabalho. Então é preciso haver uma relação saudável para todos. Doutora Francisca Zubicueta, a pergunta agora é do Genilson Vaz. Ele tem problema emocional, ele disse que tem a queda no rendimento das atividades quando ele está estressado. Ele quer saber como a psicologia pode ajudá-lo. Bom, além disso tudo que o doutor Fernando colocou, né, como sendo muito importante os programas da empresa, né, inclusive aqueles programas que promovem prevenção, né, promovem qualidade de vida, é também importante ele perceber, se questionar sobre a importância desse trabalho para ele, né? Eu percebo como muito importante porque todos nós buscamos um trabalho enquanto fonte de renda para atender às nossas necessidades do dia a dia, mas eu digo que além, e não só eu, a logoterapia, que é a minha abordagem, que além de buscarmos o pão, né, com o que comer, o que fazer no nosso dia a dia, mas nós precisamos também de uma razão de ser, né? Então, nós poderemos pensar qual o sentido do meu trabalho, né? Porque é isso que, em primeiro momento, é o que nos move. É perceber que o nosso trabalho, com aquele nosso trabalho, nós realizamos uma vida significativa, né? Então, muitas vezes, essas doenças, né, esses fatores biológicos e até psicológicos, eles são desencadeados quando a pessoa ela tem a sensação de eu estou fazendo tudo isso, mas para quê? Né? Qual é a finalidade disso? Então, se eu percebo a importância do meu trabalho, né, a utilidade daquilo que eu faço para mim, para o outro, para o contexto em que eu estou, isso acaba sendo um fator de proteção para essas condições que muitas das vezes nos adoecem, né? Nos inibem, limitam a nossa capacidade de produtividade e de realização. Então, eu penso que seria esse perguntar qual o sentido do meu trabalho, para o que eu faço isso, né? Para quem que eu faço, eu acho que mais do que para quem e para quem, qual a importância. Se eu percebo a importância do meu trabalho, fica até mais fácil de suportar as adversidades que são comuns de encontrarmos no nosso dia a dia. A Larissa Bastos, ela diz que ela é servidora pública, mas ela não gosta do trabalho dela. Ela diz assim, como lidar com o estresse de um trabalho que eu não gosto, mas eu preciso. É o que a senhora acabou de falar, ela precisa do dinheiro. Às vezes eu não preciso necessariamente sair do meu trabalho, mas eu posso tentar ver na instituição, né, que eu estou, se é possível, que projetos lá existem, se é possível ir para um outro lugar, realizar uma outra tarefa, pode ser horário, pode ser mesmo o que fazer, que projeto é esse, e aí eu posso, de repente, perceber mais importância
desse meu fazer, desse meu existir naquela instituição. E, às vezes, eu também sou funcionária pública, né? E a gente fica, bom, mas fazer um concurso público é assinar para o resto da vida? Me parece que não necessariamente, né? Porque eu preciso ver o trabalho como um meio e não como um fim em si mesmo, né? Então, se eu me coloco só por conta dessa necessidade, eu vou acabar prejudicando a mim mesmo por essas insatisfações, esse adoecimento. A produtividade também fica comprometida e compromete os meus pares, né? Aquele ambiente também fica pesado, ele fica mais comprometido. Então, acaba que eu preciso avaliar, de fato, se não vale a pena, inclusive, eu pensar numa mudança, né? Investir de uma outra forma. Já uma telespectadora que não quis identificar diz que o problema do estresse lá são os colegas de trabalho. Ela não gosta dos colegas de trabalho. Pois é, às vezes a gente também fica achando que assim, eu só vou ser feliz se eu tiver um ambiente favorável. Óbvio que um ambiente favorável é muito mais agradável, é muito mais, nos convoca a estar lá, né, é muito mais atrativo. Isso é claro e devemos buscá-lo, né? Agora, eu também não posso ficar eu só vou ser feliz quando tiver tudo favorável. Mas é importante nós pensarmos assim, apesar de tantas dificuldades que ali comparecem, o que é possível que eu faça? É também fazer um trabalho de autoconhecimento. Quando que eu que estou buscando mais do que aquele lugar pode dar, quando que expectativa que eu tenho em relação às pessoas, porque às vezes eu já tenho um padrão e quem não se encaixa está fora e também eu só fico buscando um padrão, mas como é que eu também me dirijo às pessoas, qual é a abertura que eu dou para as pessoas, até para ter uma relação mais saudável, uma convivência, como o doutor Fernando disse, a maior parte do nosso tempo fica no trabalho, então precisamos sim também nos dispor mais para as pessoas, né? E não só esperar que o ambiente esteja já prontinho para que eu possa ser feliz e fazer um bom trabalho. O José Francisco da Coab pergunta para o doutor Fernando sobre a qualidade de vida no trabalho. É possível de que forma, doutor Fernando, essa qualidade de vida no trabalho? Então, Soares, tudo isso aqui que a gente já tratou, né? Essa qualidade de vida, ela realmente tem que ser buscada, né, individualmente, como a colega falou aqui, primeiro essa motivação pessoal, né, de cada um. E as empresas percebendo isso hoje, elas buscam cada vez mais investimentos em relação à qualidade de vida, através de atividade laboral, primeiramente em saúde, né? Eu acho que sem saúde você não consegue ter qualidade de vida. Então, as políticas de saúde dentro da empresa, de prevenção, de rastreio, diagnóstico de doença e também essa parte de lazer, né? Atividade laboral, atividades anti-estressantes, vão trazer uma maior qualidade de vida para esse indivíduo durante o trabalho, porque ele passa realmente muito tempo ali dentro do trabalho, ele tem que buscar essa qualidade de vida e isso tem que se estender ao seu meio social também. O Jaime Miranda está mandando uma pergunta, ele que mora no Renascença, e ele já ouviu falar do ócio no trabalho. Ele quer saber se os senhores podem comentar sobre essa questão, um momento para o ócio no trabalho. É produtivo esse ócio? Bom, a gente costuma dizer que o de menos não é bom, o de mais também não é bom. Os dois devem ser prevenidos, né? Eu penso que o que nós precisamos é não só ficar nessa hiperreflexão do eu tenho que fazer, eu tenho que estar o tempo inteiro nessa autoexigência. Eu preciso sim, além desses valores de criação, que é esse fazer, eu preciso também ter esses valores vivenciais, que são as relações, o momento de contemplar alguma coisa. E esses programas que acabam tendo nas empresas, que é de você fazer um certo desligamento, um distanciamento daquilo que é a correria, né? Da tensão, ter que fazer, ter que dar conta, não ter como transferir para o outro. Então, claro que isso tudo é uma tensão e ela é necessária para nós nos mobilizarmos, mas é preciso também ela ter um tempo, ter um limite. Né? Então, eu preciso de um momento também desse desligamento, desse autodistanciamento e também de vivenciar outras coisas, ter outros valores, como, por exemplo, nem que seja tomar um cafezinho ou curtir o pôr do sol olhando ali de fora. Né? O Jaime, inclusive, disse que numa empresa onde ele trabalhava, ele tinha até 1 hora para ele dormir após o almoço e voltava ao trabalho. Ele trabalhava 12 horas por dia, mas ele tinha ali 2 horas de intervalo, onde 1 hora ele almoçava e depois ele ainda tirava um cochilo. Eu penso que essa é a visão de um ser humano mais integral, né? Nós somos biológicos, nós somos psicológicos e somos noéticos, né? Enquanto ser humano que tem capacidade de autotranscender e de
fazer alguma coisa, mesmo que o meu psicofísico esteja cansado, comprometido, mas se eu percebo a importância, eu me dirijo, eu acabo realizando. E esses momentos de descanso, nós estamos falando aí de um psicofísico. É importante esse momento de descanso. Nós não podemos, por mais autotranscendente que eu seja, por mais, hoje em dia está muito na moda, resiliente que eu seja, eu preciso também de ter esse momento de reconhecer esse meu corpo, esse meu físico que também precisa, né, para poder estar num estado mais pronto para as exigências do dia a dia. Né, essas pausas são fundamentais, né? Eu nem chamaria isso de ócio, né? Eu chamaria isso de pausas no trabalho, que são fundamentais, né? Onde ali o trabalhador vai recarregar as baterias, isso vai diminuir, isso vai ter um impacto também na saúde desse indivíduo e também na produtividade, né? Então, isso de forma bastante inteligente, as empresas estão observando isso e promovendo esses hábitos também. Eu vejo isso de forma bastante positiva. O senhor diria que o estresse, então, é a maior causa de acidente de trabalho? Olha, o estresse, ele pode até não ser a maior causa, mas com certeza é uma das maiores causas, sim, que contribui para o acidente de trabalho, porque o indivíduo com estresse e um estresse até acentuado, ele perde muito realmente todos os parâmetros e noções de segurança, e a gente sabe que os acidentes de trabalho são provocados muitas das vezes por falta de perícia, negligência, imprudência, que pode ser ocasionado por esse cansaço excessivo, por esse estresse excessivo, né? Quando a empresa cumpre todas as normas de política de saúde e segurança e o indivíduo está dentro desse cenário, muitas das vezes eu costumo sempre falar que se esse indivíduo quiser se acidentar, ele vai se acidentar, mesmo com todos os parâmetros, mesmo com todos os EPIs, mesmo com todas as condições. E o estresse, muitas das vezes, retira essa análise dele da situação e faz com que ele se acidente. A gente só agradece, né? Lembrando que 30 segundos aí para as considerações finais. Eu tenho certeza, muitos trabalhadores querem saber uma receita de qualidade de vida. Tem essa receita pronta ou cada um tem que procurar? Bom, eu penso que aquilo que precisa ser evitado, precisamos evitar, como, por exemplo, buscar uma melhor qualidade de vida, e aí tem várias dicas, né, que nos ajudam a prevenir o estresse, né, do ponto de vista físico, como caminhada, yoga, tem ótimas dicas para essa prevenção. Mas eu acho que a questão central é perguntar qual o sentido do meu trabalho. Para o que eu estou aqui nessa atividade? Se é só para mim, ou se também é uma forma de eu contribuir para o mundo, para o outro, para a sociedade também. Né? Fernando. É possível, sim, ser feliz no trabalho. Você deve ser feliz no trabalho, até porque sua vida, grande parte do tempo, vai ser no trabalho. Busque essa motivação. Eu costumo sempre dizer que o indivíduo ele tem que buscar essa motivação dele pessoal, ele tem que acordar todos os dias de forma positiva, com fé, e as empresas buscando também auxiliar isso. Quero aqui também desejar um feliz dia do trabalho para todos os trabalhadores no dia de hoje. E a atividade física, né, faz bem, né? Vocês sabem, faz bem. A Dalva Rego, daqui a pouquinho, hein? Dalva Rego vai mostrar ao vivo a corrida do trabalhador. Agradeço, então, ao doutor Fernando, a doutora Francisca. Muito obrigado por estarem aqui hoje ao vivo.